A paz do Senhor Jesus. Irmãos, lembre-se que logo após que você concluir esse vídeo, meus irmãos, compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, meus irmãos. Quanto mais almas você conseguir alcançar com esse vídeo, meus irmãos, mais recompensa você terá, meus irmãos, na vida eterna. Pode ter certeza, porque essa palavra, meus irmãos, vai edificar vidas. Amém? Agora vamos entrar dentro da palavra. No vídeo anterior, meus irmãos, nós falamos de conquistar a salvação. Lembre-se, conquistar a salvação não por mérito, mas pela fé. Meus irmãos, e hoje nós vamos estudar o livro de Josué. E uma das características do livro de Josué é a conquista da terra prometida, meus irmãos. É a conquista daquilo que eles tanto almejaram. E essa terra prometida que para o povo hebreu naquela época, meus irmãos, era Jerusalém, era a terra de Canaã, meus irmãos, perdão, era a terra de Canaã. Hoje para nós é uma alegoria, meus irmãos, da conquista da vida eterna. É uma alegoria da conquista da terra prometida para nós hoje, meus irmãos, que é a vida eterna, que é a Jerusalém, meus irmãos, celestial. E aqui, meus irmãos, teve um relato muito forte. No começo, logo no comecinho do livro, meus irmãos, Deus fala com Josué, Deus esforça Josué, e Josué, meus irmãos, manda 2 espias para a terra de Canaã. Manda 2 espias, meus irmãos, para a primeira cidade ao qual eles iam conquistar. Meus irmãos, e no capítulo 2, do verso 24, os espias voltaram e disseram algo forte para Josué. E olha só o que eles disseram. Josué, capítulo 2, versículo 24. Olha só. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos tem dado todas essas terras. Meus irmãos, preste atenção. Os espias foram, espiaram a terra, voltaram para Josué e disseram: certamente o Senhor nos tem dado essa terra. É nossa, é nossa. Meus irmãos, e hoje nós podemos falar: certamente o Senhor nos tem dado a salvação. Certamente o Senhor tem nos salvado. Por quê, meus irmãos? Porque o Senhor enviou o Filho dele. Deus amou nós de tal maneira, meus irmãos, que entregou o seu Filho unigênito para morrer por nós e ressuscitou, meus irmãos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meus irmãos, hoje nós podemos falar: o Senhor tem nos dado a salvação. Meus irmãos, mas aí que tá, vamos prestar atenção em um ponto. Eles, meus irmãos, estavam ainda fora da terra prometida, quando os espias voltaram e falaram isso. Eles voltaram e falaram: o Senhor tem nos dado, Josué, todas essas terras, é nossa, vamos lá e conquistemos. Mas, meus irmãos, se eles tivessem ficado só na falação, porque o Senhor tinha falado: vão lá, é suas, eu dou para vocês essa terra prometida. Assim como ele não só falou, meus irmãos, a nós, mas fez. Meus filhos, eu entreguei a salvação. Meus filhos, eu entreguei o meu único filho, a minha própria palavra em carne viva, como sacrifício. Por isso que hoje nós podemos falar: o Senhor tem nos dado a salvação. Por quê? Porque o sacrifício, meus irmãos, que era necessário para nossa salvação, já foi pago. Por quem? Por Jesus Cristo. Então, meus irmãos, hoje nós podemos falar: o Senhor tem nos dado a salvação. Mas se ficarmos somente em falação, meus irmãos, nós não vamos conquistar a terra. Meus irmãos, a terra que eu falo que é a salvação, eles falaram: a terra é nossa. Mas se eles não tomassem uma atitude, meus irmãos, eles não teriam a terra. Essa geração que falou: o Senhor tem nos dado a terra, eles tomaram uma atitude, meus irmãos, a atitude de obedecer à instrução do Senhor. Porque, meus irmãos, tudo que eles foram fazer, o Senhor instruía. Eles foram passar, meus irmãos, no meio do Jordão, o Senhor deu a palavra, instruiu eles e eles obedeceram. Eles foram conquistar a primeira cidade, que é Jericó. Tudo que o Senhor falou, meus irmãos, eles fizeram. Meus irmãozinhos, o Senhor tem nos dado a salvação, mas para nós conquistarmos a salvação pela fé, meus irmãos, é obedecendo a palavra do Senhor, é obedecendo a instrução do Senhor. E que instrução é essa, Alan?
Aqui está, meus irmãos. Tudo isso aqui é instrução do Senhor para nós conquistarmos a nossa salvação, meus irmãos. Dia a dia é luta. O dia após dia é guerra, meus irmãos. Estar nessa terra aqui é guerra. É guerra para você se manter, meus irmãos, de conformidade com essa palavra. Mas quem obedece à instrução do Senhor, a palavra de Deus, consegue conquistar, meus irmãos, a salvação. Oh, meus irmãozinhos, o Senhor tem nos dado a salvação por Jesus Cristo. Mas se você não tomar a atitude que esse povo tomou, eles obedeceram à voz do Senhor. Tudo que o Senhor os instruiu, meus irmãos, eles fizeram. Se você e eu não fizermos de conformidade com essa palavra, nós não vamos conseguir, meus irmãos. Por isso que eu me esforço, por isso, meus irmãos, que eu tenho que dar tudo de mim, você tem que dar tudo de você, pelo quê? Pelo bem mais precioso. Eles estavam, esse povo aqui estava de frente da terra prometida, eles estavam de fronte. Eles falaram, é nossa, mas se eles não tivessem, meus irmãos, tomado a atitude de fazer tudo conforme a palavra do Senhor, eles não conquistariam. A mesma coisa é nós, meus irmãos. A salvação está nas suas mãos. Basta você tomar atitude, basta você começar a obedecer à instrução da palavra de Deus, meus irmãos, e você conquistará essa terra. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.